dentro da sua apostila, nós estamos no ponto ainda 1.4a, tá bom? A segunda sessão ela é mais breve, então a segunda sessão nós vamos conseguir terminá-la assim, porque ela tem menos conteúdo, ponto 4a. Aí tu tens Provérbios capítulo 6, no versículo 20, fala assim: filho meu, guarda o mandamento, que aqui é mitzvah, de teu pai, e não deixes a instrução Torá de tua mãe. Tá? Presta atenção, nós ainda estamos nesse ponto onde nós estamos falando no contexto do Antigo Testamento, a raiz do ensino é familiar. Quando fala sobre mandamento de ensinar, seja ele um mandamento humano ou divino, está falando sobre a lei, sobre aquilo que foi ordenado. Que foi ordenado por quem? Por Deus. Lembrando que, conforme o próprio Paulo fala em Romanos 7, a lei é santa, justa e boa, revela o caráter de Deus, mas ao mesmo tempo a lei dá os princípios, a norma ética e moral do que deve nortear a nossa vida, no relacionamento com Deus e no relacionamento uns com os outros. Aí tu também tens, claro, o texto: guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Nós estamos falando duas coisas aí que deixam claro: pai e mãe envolvidas no ensino, na instrução do filho. Quando tu vais para o Novo Testamento, aí o ponto 4b, nós temos, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 4, que fala assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Isso aqui dá um bom estudo, mas não vamos focar isso agora. Mas criai-os na disciplina e na administração. Disciplina, paideia, administração, de novo, nouteusia, veio-nos. Agora, disciplina e administração de quem? Do Senhor. Ou seja, essa ideia, criar-os na disciplina e administração do Senhor, mostra o quê? Que a correção bíblica nunca é violenta ou puramente punitiva, mas ela serve para nutrir e alimentar o caráter do filho e da filha. De novo, a correção bíblica nunca é violenta ou é puramente punitiva, mas ela serve para nutrir e alimentar o caráter do filho. Por isso que educar no padrão de Cristo, paideia, educar no padrão de Cristo é paideia, não é apenas corrigir o comportamento quando o filho erra. Existe correção do comportamento errado, sim. Existe muitas das vezes biblicamente a aplicação do castigo, sim. Mas é mais do que isso, é criar um ambiente de aconselhamento, de ensino, de treinamento bíblico, onde o rumo é corrigido, mas também a alma é nutrida pelo afeto. Essa é a razão. Se tu conversares com os meus filhos, e principalmente com a Lídia ela é meio cômica assim, ela gosta de ser engraçada. Esses dias o meu filho mais velho, o nosso filho mais velho, o Henrique, ele mudou de faixa com os jiu-jitsu. E aí ele colocou foto no grupo de família que nós temos, que eles colocaram como nome Herdeiros do Dom. Dom sou eu, Domingos Mensalves, eles criaram porque os meus netos me chamam de Dom. Então eles criaram lá um grupo no WhatsApp, Herdeiros do Dom. Se você quiser ser herdeiro do Dom, pode estar nesse grupo, porque não é meu neto, tá bom? Então não é nem filho nem nora.
E também você vai dar uma fortuna tremenda lá dentro, mas não tem como você evitar isso. Aí o Henrique colocou uma foto de mudança de faixa. Aí o Guilherme comentou na foto, assim, mudou de faixa, mas sabe lutar, alguma coisa? Aí o Henrique respondeu assim, um golpe só te derrubo e te mobilizo. Aí o Guilherme, que tinha feito os vestidos também, o Guilherme falou assim, duvido. O Henrique falou, fica duvidando para ver. Aí a Lídia falou assim, é assim que começam as guerras, né? A Lídia falou, é assim que começa as guerras, né? Então se tu conversasse com a Lídia um dia, a Lídia vai dizer, nossa, eu sofri muito com os meus irmãos, porque a Lídia é a filha do meio. Eu e Henrique tem 44, a Lídia vai fazer 43 amanhã, não, segunda-feira, e o Guilherme 42, eles estão seguidos aí. Aí, às vezes tinha briga entre eles, aí tinha uma briga entre eles, aí o Henrique, a Lídia chorando, o que aconteceu, Lídia? Não, o Henrique me bateu. Aí eu chamava a Lídia, eu falava assim, Lídia, não, Henrique, ela me provocou. Eu falei, então vai ser disciplinado os dois. Você vai ser disciplinado os dois. O Henrique, mas ela me provocou. Eu falei, tá bom, filho. Se amanhã no trânsito alguém te provocar, você vai bater na pessoa. Se na empresa alguém te provocar para bater na pessoa, você tem que controlar suas emoções, os seus sentimentos e tal. E Lídia, você vai ser disciplinado. Mas eu não fiz nada, não, você provocou o seu irmão. Então você vai ser disciplinado. A Lídia fala assim, eu apanhava com o Henrique, tu apanhava com meu pai também. Aí então, falou assim, baixa a calça, vou dar 3 varadinhas. A Lídia falou assim, vai doer? Eu falava, vai. E a Lídia falou assim, bom, pai bateu. Eu falei assim, por que você vai ser disciplinado? Porque eu desobedeci. Desobedeceu por quê? Porque eu provoquei o Henrique, que você quer tudo mais tarde. Quando eu terminava, não feria, não saía sangue, não ficava verdão, mas era o suficiente para sentir dor. Eu dizia assim, agora abraça o papai. Papai fez isso por quê? Ela disse, porque o pai me ama. O pai te ama. O Henrique era mais abraça o pai. Henrique, vai ter que disciplinar de novo. Aí a Lídia dizia, Henrique burro, em vez de chorar logo, ele ia passar, ele ficava nesse aspecto aí. Agora, pergunta para o Henrique, a Lídia e o Guilherme. Nenhum deles é traumatizado. Todos eles corrigem seus filhos, aprenderam com os pais. Agora deixa eu contar para o segundo testemunho. Eles têm um amigo de infância chamado André. O André era a idade deles. O André não era nosso filho. O André é filho de um amigo na igreja que nós aconselhávamos discipular. Recentemente, conversando com o André, eu fiquei surpreso com uma coisa. O André estava falando sobre a disciplina e a educação dos filhos dele. Sabe o que o André falou? Ô tio, eu aprendi a corrigir os meus filhos olhando o tio. Agora, o André era uma criança, ele era adolescente. E se o Henrique, o Guilherme e a Lídia hoje convivem com pais que não corrigem os filhos, eles dizem, é um absurdo. Eles ficam surpreendidos. Então, é criar um ambiente de mentoria, de aconselhamento, de treinamento diário, onde a correção corrige o rumo e o afeto nutre a alma. 2 Timóteo capítulo 1, você tem aí o texto onde Paulo fala assim, pela recordação de 2 Timóteo 5, de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde o quê? A infância. Sabes o quê? Onde Timóteo aprendeu?
em casa? Com quem? Se Efésios 4 tem uma ênfase muito grande para paternidade, embora a gente também vimos que a mãe também ensina, mas Efésios 4 tem uma força do texto para paternidade, para o pai. Nós temos na Bíblia também princípios que norteiam que tanto o pai e a mãe ambos ensinam, inclusive a avó. E é interessante tu olhares aí para a questão de Timóteo, pensares nisso aqui, a base teológica de Timóteo. Presta atenção nisso. É isso que Paulo fala. Ele aprendeu e foi inteirado. Sabe o que é inteirado? Convicto. É aquela pessoa que tinha convicção de uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. Agora, aonde ele teve essa base que lhe dava convicção doutrinária, convicção da sua crença? Paulo fala, primeiramente foi pela mãe e pela avó. Então a base teológica de Paulo, de Timóteo, não veio de uma escola rabínica ou de uma igreja oficial. Ele aprendeu as escrituras em casa, ou seja, desde a infância, através de sua mãe e de sua avó. O ambiente doméstico foi a incubadora do seu ministério. Paulo agregou, sim, inclusive Paulo chama ele de filho da fé, mas ele começou, não foi com Paulo, ele começou pela influência da mãe e pela influência da avó. Os nossos filhos conheceram uma senhora que foi professor deles, que ela, o marido dela não era convertido, mas aquela mulher teve uma influência de fé tão forte na vida dos filhos, que uma filha dela foi minha colega no seminário teológico, uma outra filha, um filho se tornou pastor, e a outra filha, casada também, ela também casou, e todos eles são plenamente ativos na vida cristã e têm influências fortes de liderança nas igrejas que estão presentes, por influência da mãe, cujo marido não era convertido. Mas a bênção maior ainda é quando tem o pai e a mãe como influência. Mas uma palavra de encorajamento até para as mães e para as avós, que às vezes os maridos não são tão comprometidos, mas como uma mãe, uma avó, uma mulher, pode fazer grande diferença na vida de uma pessoa. Pastor Howard Hendricks, eu ouvi o testemunho dele, que escreve um livro ensinando para transformar vidas, etc. Inclusive eu esqueci de colocar, já está na minha apostila, mas na apostila antiga tem mais 4 livros na bibliografia que eu esqueci de colocar, mas coloquei 2 deles são do pastor Howard Hendricks. Nesta apostila, vocês têm onde está o Howard Hendricks, mas na apostila nova já está, porque o computador dá para você corrigir, na hora. Um ensinando para transformar vidas, o outro sobre discipulado e mentoria. Mas eu ouvi o testemunho do pastor Howard Hendricks num encontro de pastores. O pastor Howard Hendricks falou que quando ele chegou na escola, primeiro dia de aula, ele já era aluno de uma escola. Ele falou que entrou uma professora grandona na sala de aula. Antes de começar a aula, a professora falou assim: quem que é Howard Hendricks? No meio da turma, o pastor Howard Hendricks falou que baixou a cabeça e vai começar tudo de novo. Ele levantou a mão, falou: professora, sou eu. Ela falou assim: eu já ouvi falar de ti. Porque ele tinha uma fama terrível na escola. Eu já ouvi falar de ti, Antônio. Mas eu cheguei nessa classe, nessa aula, nessa escola com propósito. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ganhar o teu coração. O Howard Hendricks falou assim: aquela mulher transformou a minha vida. Aquela mulher transformou a minha vida. Ela soube da fama terrível que ele tinha, mas no primeiro dia de aula, ela falou:
Eu quero ser sua mãe. Eu quero ganhar o teu coração. Então, saibam, mulheres e homens, que Deus nos chama para impactar vidas, e daqui a pouco nós vamos ver vidas com a marca de Cristo. Porque a vocação de quem ensina é ser um facilitador para conduzir pessoas para serem transformadas à imagem e semelhança de Cristo. Aí tu continuas então sobre o propósito espiritual, né? E nós temos aí no ponto 2, propósito espiritual e formativo, que nós acabamos de falar. Qual é o propósito que ensina? É a formação integral. O que significa? Intelectual, moral e espiritual. O que é intelectual? Conhecer, compreender, crer e apropriar-se da verdade. Você fala assim, o que nós precisamos? Conhecer, compreender, porque às vezes nós conhecemos, mas não compreendemos. Quantas vezes a pessoa pensa assim, sede santos, porque eu sou santo. A pessoa conhece o versículo, mas compreende. Por exemplo, o que eu falei há pouco sobre o provérbio, que fala, tu inculcarás. Será que nós aprendemos o que é inculcar? Essa palavra no hebraico tem uma raiz que significa afiar. Ou seja, o que significa aquilo? Mostra que o ensino dos pais no lar não pode ser cego ou sem corte. Ou seja, o ensino do lar não pode ser um ensino cego. É como uma faca cega que não corta. Precisa ser intencional. Precisa o quê? Aguçar a mente, afiar a mente dos filhos, para aquilo que eu falei, para que eles saibam discernir o que é bem, o que é mal, o que é certo e o que é errado. É a ideia de inculcar, não é a ideia apenas de depositar informação, para que a criança recite aquilo que foi falado. É mais do que isso, é afiar a mente, para que ela tenha o discernimento, isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. Então nós precisamos, dentro desse aspecto, uma formação integral, e envolve intelectual. É quando em 2 Timóteo, por exemplo, o texto que nós lemos, deixa claro isso, formação da mente. Quando Paulo fala assim, tu aprendeste aquilo que pode tornar-te sábio. Sofisma. Essa palavra é a mesma palavra que vem do nosso sofisma, que muitas das vezes é usado no sentido negativo. O que é o sofisma? É um argumento intelectual que aparentemente é lógico, não que é lógico, não, aparentemente que é lógico, mas que aparentemente conduz uma conclusão verdadeira, mas é mentirosa. Por exemplo, quando alguém fala assim, Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus. Conclusão, Maria é mãe de Deus. Isso é sofisma. É um raciocínio lógico, mas que conduz uma conclusão errada. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus, mas Maria não é mãe de Deus porque Deus não tem mãe. Mas é mãe de Jesus, Jesus enquanto homem, que foi plenamente homem e plenamente Deus. Deus pode tudo, pode. Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não pode levantar. Isso é sofisma. Deus pode tudo, pode, mas ele pode criar uma pedra que ele mesmo pode levantar. Isso é um argumento do sofisma. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 10 que a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas e raciocínios que se levantam contra o conhecimento. No caso aqui, quando usa essa palavra sofismo aqui, ele não está falando no aspecto negativo, mas era instruir na verdade divina, dar entendimento espiritual real. Ou seja, instruir a mente, para que a pessoa tenha um raciocínio lógico, mas que leve a conclusões verdadeiras. É aprender a pensar. Não é simplesmente conhecer, saber pensar. Nós precisamos intelectualmente saber pensar, desenvolvermos o nosso raciocínio de uma forma lógica, mas que leve a conclusões verdadeiras à luz da Escritura. Uma outra coisa, Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10,
a apropriação da verdade no coração. Quando fala que se teu coração creres, teu coração, no contexto bíblico, o coração cardíaco, e daí a expressão cardíaco, muitas das nossas palavras na língua portuguesa vem da raiz grega, né? Antropomorfismo, antropologia, cardíaco, enfim, sofisma e muitas outras coisas, lógica e tal. Ou seja, é ética, e aí vai. Então, por exemplo, a cardia na Bíblia representa o quê? O centro das decisões. Por isso que Provérbios 4 fala, 22, tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É o centro. Por isso que Jesus fala assim, o nosso coração que procedem, é o coração, é o centro das decisões, do intelecto, da vontade. Está falando do nosso interior. Então é a apropriação da verdade no coração. É como alguém falou, desce com a mente. Não fica na estabilidade da nossa vida. Vai para o nosso íntimo. Está lá no nosso coração. Está no centro da nossa vida. Outra coisa, Romanos capítulo 12, 1-2, é mudança de mentalidade, de cosmovisão. Lembra que Paulo fala em Romanos 12, culto racional. O que é um culto racional? Muitas das vezes nós achamos que o culto de verdadeira espiritualidade tem um êxtase emocional. Tem pessoas que falam, não, o culto foi uma bênção, porque todo mundo chorou, se emocionou, muita emoção. Mas como eu falo muitas das vezes, homens como Paul Walsh, John Piper, diziam de uma carta, tá? E muitos outros, Deus foi glorificado. A palavra foi ensinada, vidas foram transformadas. Houve manifestações de dons. A igreja de Corinto era rica em dons. Mas Paulo chama de crentes carnais. Uma igreja cheia de conflitos, de problemas. Eles nem entendiam, eram ignorantes a respeito dos dons espirituais e tantas outras coisas. Ou seja, o culto é racional, lógico, porque é a mente do discípulo que você de fato compreende, entende. Quantas das vezes nós estamos cantando uma música, nos emocionamos com a letra da música, mas não compreendemos a letra da música. O culto lógico, você compreende o que você está falando. Você compreende o que você está ouvindo. Você tem a mente com a compreensão que aquilo significa. Mas ao mesmo tempo transformados. Transformação pela renovação de quê? Da mente. A transformação não vem pelas nossas experiências espirituais. Sabe o que as nossas experiências espirituais comprovam? Não comprovam absolutamente nada. Porque as experiências espirituais são particulares e peculiares de cada um. Por isso que o justo não é dirigido pela experiência. O justo é dirigido pela fé. A fé é certeza. A fé é convicção. É lógica. E a verdadeira fé, ela produz transformação de vida. Por isso que a verdadeira fé gera obediência. Então, uma mudança de mentalidade. Tanto é que é muito comum, muitas das vezes a pessoa quer mudar o comportamento, mas se esquece que o comportamento começa aqui. Porque cosmovisão tem a ver com o que eu sou, o que é o mundo, qual é a minha missão no mundo. Se eu compreendo que eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, que o mundo é criação de Deus, que eu sou peregrino e forasteiro desse mundo, que eu estou desse mundo para conhecer a Deus, tornar Deus conhecido, viver por seu agrado, para a sua própria glória.
Isso tem impacto nos meus pensamentos, nas minhas crenças, que tem impacto nas minhas crenças e pensamentos, nos meus comportamentos e hábitos que têm influência no meu caráter. Caráter que faz com que eu busque instituições que estejam de acordo com isso. Por isso que as pessoas se ligam a certas instituições. Por quê? Por causa do caráter e o destino. Por quê? Por causa dos hábitos e comportamentos. Por quê? Por causa dos pensamentos e crenças. Por quê? Por causa da cosmovisão de quem eu sou. Por exemplo, esses dias eu fui na rua de Viseu, uma mulher vestida com coelho, né? Porque ela quer ter a identidade de coelho. Então, na instituição que ela se une, qual que é? É o grupo que o pessoal se identifica com essa mesma visão. Ela vai procurar uma instituição, um grupo, seja ele organizado ou não, que tem essa mesma cosmovisão. Agora, como é que muda isso? É só mudar, porque para mudar caráter, destino, aos grupos que eu me uno, que eu me organizo, eu preciso voltar para hábitos e comportamentos. Mas para mudar hábitos e comportamentos, eu preciso voltar para crenças e pensamentos. Para isso eu preciso voltar para as perguntas: quem eu sou, o que eu faço, quem é o mundo. Por isso que a Bíblia fala, é pela mente. Eu estou no livro do Dr. Larry Craig, transformação de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro. Muitas das vezes nós achamos que mudar a rotina do nosso filho muda o seu caráter. Não. Quer ter um caráter transformado, tem que ir à raiz interior de quem ele é. Por isso que eu sempre digo para os meus filhos: vocês têm um comportamento, não que vocês são filhos de pastor. Essa não é a vossa identidade. Assim como minha esposa sabe que a obrigação dela não é esposa de pastor, a identidade dela não é esposa de pastor. Teve um dia, com todo respeito, que o senhor que ligou para ela falou assim: com quem eu estou falando? E ela falou assim: a esposa do pastor Domingos. Ele falou: minha senhora, a senhora desculpa, mas a senhora não é esposa do pastor Domingos, a senhora é a senhora. Pergunta para ela. Tá? Às vezes a pessoa diz: o que você é? Eu falo: eu sou Domingos, sou cristão. Eu digo: não, mas você é pastor. Eu falei: mas eu não sou pastor. A minha identidade primeira, antes de ser pastor, eu sou crente. Eu sou discípulo de Cristo. Eu não sou o que sou e faço o que sou porque eu sou pastor. Porque o dia que deixar de ser pastor, eu vou ser mundano. O dia que eu deixar de ser pastor, eu não vou crer mais nas Escrituras. Ou seja, eu não vou para o céu porque eu sou pastor. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, há uma mudança de mentalidade, de cosmovisão. E também, o que nós precisamos ter, no ponto seguinte, vamos lá? Opa, voltou lá. No ponto 2 ainda, moral e espiritual. Então, você tem lá a questão, por exemplo, de nós precisamos pensar que o foco está aqui, ó. Preocupe, eu não vou fazer esse pé nessa parede. O foco são discípulos transformados à semelhança do caráter de Cristo. Então, quando é ponto 2.2, moral espiritual, gerar convicção de pecado, transformação de caráter e maturidade. Qual é o foco? Discípulos transformados à semelhança do caráter de Cristo. Aí nós temos ponto 2a, o processo de transformação do caráter. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. A ideia de formados em vós, né, é a ideia de ser esculpido em nós.
É como um artista que pega uma obra que está esculpindo algo, trabalhando algo. Ou seja, o caráter de Cristo sendo esculpido, talhado, trabalhado, moldado, para que nós possamos nos parecer mais com Jesus. Esse é o desafio, tá? O objetivo final: ser conforme a imagem de Cristo. Essa expressão é muito forte, essa expressão ícone. É interessante que em Colossenses 1:28 fala assim que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, né? Esse é o alvo. Deus moldar em nós o caráter de Cristo. Agora, qual é essa palavra ícone aí? Em Romanos capítulo 8, 28, 29 fala: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. De novo, ícone, imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro, ele é o mais velho entre muitos. Agora, Colossenses 1, esse Cristo é a imagem, de novo, ícone, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o que significa essa ideia de ícone? Por exemplo, quando tu vais no meio religioso, você tem lá aquelas imagens que são ícones, que segundo o conceito religioso, essas imagens te dão uma entrada à realidade espiritual. Quando tu vais, por exemplo, no teu telefone, no computador, você tem alguns ícones, algumas imagens nas suas configurações, nos apps, etc. O que aquilo significa? Por exemplo, ontem eu fui colocar combustível no carro. A moça chegou para mim, a rapariga que trabalha lá, tens o aplicativo da empresa lá, não vou fazer propaganda da empresa, não ganha nada com isso. Eu falei, tem um aplicativo. E aí ela falou assim, aí eu abri o aplicativo. Ela olhou assim e falou assim: nossa, tu tens um crédito alto aí, quer pagar com crédito? Não, um saldo alto. Falei, quero. Eu tinha 42,19 € de cashback, de saldo. Abasteci, deu 70 e pouco. Então ela falou: abastece, paga com saldo. Eu falei: está chegando o final do mês mesmo, o dinheiro já está acabando, usa esse saldo aqui. E eu completei 30 reais. Euros. Reais é Brasil. 30 euros. Agora, o que aquele ícone da empresa me abriu? Ela me abre as portas para tudo aquilo que envolve os benefícios que você tem, por exemplo, de ter aquele aplicativo. Um mundo de desconto. Aplicativo. Quando tu clicas em uma coisa nas suas configurações, o que é ele? Ele te abre a porta para algo maior do que apenas aquele ícone. Essa é a ideia. O objetivo final do caráter moral e espiritual do cristão é ser moldado até se tornar conforme a imagem, ou seja, ícone de Cristo. Quando fala que Jesus é o ícone do Deus invisível, ou seja, ele na sua essência é a expressão do Deus, ele torna real o Deus invisível, ele abre as portas para nós conhecermos o Deus invisível. A sua essência é a essência do próprio Pai. Então, ícone de Deus não é ser apenas uma figura de Deus em Cristo, mas é nós mesmos, através do trabalho do Espírito da palavra, esculpindo em nós a imagem de Cristo. As pessoas, através da nossa vida, eles têm um conhecimento, uma abertura de quem é Deus. Já pensaram que responsabilidade grande das pessoas poderem, conforme Jesus fala, Mateus, sal da terra, luz do mundo, para que as pessoas vejam a nossa vida e glorifiquem o Pai que está no céu. Ou seja, que a nossa vida revela o caráter do próprio Deus. Tá?
Então eu quero só resumir aqui da sessão 2, vou deixar vocês meio frustrados com a sessão 2, porque eu não quero, no bom sentido, combater o pastor Gabriel, e nem quero que vocês também não desfrutem do intervalo que tem. Na sessão 2, eu vou só dar uma visão bem, o impacto da prática. Então vou só citar os pontos, tá bom? Depois eu vou gravar alguns vídeos sobre isso e estará disponível para se quiserem acompanhar. Primeiro ponto, seção 2, ensine com autoridade. Mateus 7 fala que Jesus as ensinava como tem autoridade. E a palavra aí, essa palavra autoridade é uma palavra forte. É como alguém dá um golpe. A ideia aqui da autoridade é ser como golpear. É como alguém que dá um golpe, que leva as pessoas a ficarem espantadas. E é isso que o texto fala, às vezes ficavam maravilhadas, porque Jesus ensinava com autoridade, não como os fariseus, que eram hipócritas, que eram falsos. Quem ensina com autoridade bíblica ajuda o discípulo a fixar as suas âncoras, a fixar o seu apoio, a sua confiança, a sua fé, dando a ele firme certeza de quem é Deus e do que a palavra de Deus afirma. Por isso que Jesus usa aquele texto também de Lucas 6,39, fala: porventura um cego pode guiar todo cego, não que cairão os dois, ou seja, no buraco. Quando Jesus fala sobre isso, e então já li isso, quem ensina com autoridade bíblica ajuda o discípulo a fixar as âncoras da fé, dando a ele firme certeza de quem é Deus e do que a sua palavra afirma. Esse texto aí de Lucas 6, quando Jesus fala assim: pode um cego porventura guiar outro cego, não cairão ambos num barranco, ou seja, um discípulo, ele fala no versículo 40, bem instruído será como seu mestre. Ou seja, um discípulo bem instruído. Cartatizo, essa palavra é usada aí exatamente para você colocar em ordem um osso quebrado. Pescadores que consertavam redes. Eu cresci à beira do mar, eu vi os pescadores consertando buracos nas redes. E também era usado com barcos quando recebem o mantimento, o abastecimento para uma viagem longa. Então eles tinham o suprimento necessário para uma viagem longa. Essa palavra é usada assim: catartizo, osso quebrado colocado no lugar, barco plenamente abastecido para uma viagem, redes. Sabe o que isso significa? Quando nós nos envolvemos no discipulado de um modo geral, e quando as pessoas também se envolvem conosco, é como nós pegarmos vidas quebradas. Por isso alguém falou que igreja é um lugar onde pessoas chegam com vidas quebradas. Vidas quebradas. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que os santos não precisam de médicos. São pessoas que são enfermas do ponto de vista espiritual, do pecado. Vidas que precisam de ser trabalhadas. Agora Jesus fala assim: um discípulo bem instruído, ou seja, que tem a sua vida já está sendo colocada em ordem, tem a sua cosmovisão, ou seja, quem eu sou, quem é o mundo, qual é a minha missão, e as suas afeições, o seu estilo de vida perfeitamente ajustado com a imagem de Cristo. Outra coisa, ensine desde a infância. Tem uma frase aí do Leon Morris que eu porei, fala assim, comentando no Evangelho de Lucas, ele nos lembra de uma verdade, e onde no final ele fala: isso significa algo profundo e ao mesmo tempo integrante. Não reproduzimos quem nós não somos. Ou seja, você não pode
o discípulo C, nós não reproduzimos quem nós não somos. E aí ele continua dizendo: o progresso de quem ensinamos está diretamente limitado pelo ensino e pela vida que ele recebe de você. Ou seja, o progresso de outra pessoa está diretamente limitado por aquilo que nós ensinamos e por aquilo que nós vivemos. Nós não podemos dar o que nós não temos. Também não podemos ser modelo de Cristo se nós não somos modelo, exemplo de Cristo, nós não somos ícone de Cristo. Outro ponto: ensine desde a infância, né? É aquilo que nós vimos lá quando a Bíblia fala que Timóteo aprendeu desde a infância. É interessante que essa palavra péforos, infância, tem a ver até com recém-nascido, criança mesmo. Muitas vezes usado como bebê, como menino, né? Ou seja, Timóteo aprendeu desde a infância. Provérbios 22:6 ensina a criança. Então nós temos que aprender a saber que a pessoa precisa desde a infância. Uma outra coisa que tu tens aí, que está escrito aqui, ó: e se houver rebeldia ou desvio no caminhar, mesmo daquele filho que desde a infância foi instruído nas Escrituras, lembre-se da graça, da misericórdia e do poder de Deus para a salvação, reconciliação e restauração. Deus não tem apenas poder, entre aspas, para a salvação. A salvação também envolve reconciliação. A salvação também envolve restauração. Então, muitas das vezes, tem pais e mães que estão aqui, estão no contexto cristão, os filhos foram ensinados desde criança, mas se afastaram em algum momento, se tornaram rebeldes diante de Deus. Eu lembro-me do pastor Erlander, o pastor Erlander Pereira, você confunde Erlander Filizar, pastor Erlander Pereira, primeira igreja batista de São Paulo. O filho dele, um dos filhos, se perdeu durante um tempo do pastorado dele. Depois foi resgatado por uma missão, né? Ele trabalhava com evangelização e resgate de pessoas que estavam no mundo de drogas, etc. E o pastor Orlando contou que a história do filho dele era parecida com a história do Rio de Janeiro, de um prédio que foi construído, que foi abandonado na sua estrutura, que ficou um esqueleto. Esse prédio, perto do Maracanã, ele foi invadido por moradores de rua, etc, etc. E ele ficou conhecido no Rio de Janeiro como Favela do Esqueleto. E o pastor Orlando está falando que aquele prédio, para quem ia no Maracanã, era uma imagem péssima para os turistas que chegavam no Rio de Janeiro para conhecer o Rio de Janeiro e o Maracanã. Era chamada Favela do Esqueleto. Uma época, no governo Chagas Freitas, houve um projeto de derrubar o prédio, desocupar o prédio e derrubar. Foram mandados para lá engenheiros para ver como demolir o prédio, e falou que quando chegaram no prédio, eles ficaram impressionados com a estrutura sólida do prédio. Então recomendaram que o prédio não fosse demolido, que fosse aproveitada a estrutura do prédio. E eles aproveitaram a estrutura do prédio e depois se tornou um dos prédios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o pastor Ilan dizia: eu quando conheci a história daquele prédio, eu lembrei da história do meu filho. Houve um momento na vida dele que ele ficou com uma favela do esqueleto, uma imagem feia, não era o ícone de Cristo, mas ele teve uma boa estrutura desde a infância. E essa estrutura da vida que ele teve desde a infância, anos depois, através do ministério do pastor Reguel Feitosa, de Belo Horizonte, que trabalhava exatamente com o ministério de resgate de pessoas drogadas, etc., a vida daquele filho foi resgatada e restaurada. E o pastor Orlando dizia: pela estrutura que foi dada na sua infância. Há um livro também do pastor, que fugiu o nome dela, fala assim: Coragem aos Pais, que fala exatamente isso, coragem. Talvez você conheça a história de crianças e jovens
contexto da família cristã, que foram desde pequeno ensinados nas Escrituras, mas que num determinado momento se desviaram. Orem, dobrem os joelhos, confiando que aquela base que foi lançada possa servir para trazê-los de volta ao caminho de Deus. Uma outra coisa, então, ensine com intencionalidade, com sabedoria, com esforço, com responsabilidade. Colossenses 1:28, ensinando a todo homem, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Versículo 29, para isso me afadigo, esforçando-me. A palavra esforçando é agonizo, é agonizar, segundo a eficácia que opera em mim. Ou seja, ensinar, educar, discipular, dá trabalho? Dá. É cansativo? É. Por isso que muitos pais, muitas mães, muitos membros da igreja não querem, porque dá trabalho. Haroldo Heimer, que foi um dos fundadores do seminário bíblico Palavra da Vida, na época do bíblico, ele sempre dizia uma mensagem que quando um jovem pastor chegava perto dele e dizia o seguinte: Haroldo, o que fazer para desenvolvimento de igreja, fazer não sei o que, não sei o que? O Haroldo falou assim: chega aqui perto. E ele chegava, o Haroldo falou assim: trabalhe! É o Haroldo vai falando: trabalhe! Agora não é lógico que é trabalho com oração, que é trabalho na graça. Mas o Billy Graham dizia muito: não há colheita sem semeadura. Não há. Ah, a igreja não cresce, evangeliza? Não vai crescer. Ah, mas o mundo é difícil. O mundo sempre foi difícil. O mundo sempre foi hostil a Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo não é amigo de Deus. O mundo jaz no maligno. Então, até a vida de oração dá trabalho. Ler a Bíblia dá trabalho. Estudar a Bíblia dá trabalho. Fazer comida dá trabalho. Tomar banho dá trabalho. Acordar dá trabalho. Andar dá trabalho. Por isso que o livro de Provérbios fala que o preguiçoso não tem vontade de nem levar comida à boca, porque até comer dá trabalho. Pôr a comida, mastigar, engolir dá trabalho. E se você mastigar ainda bem, 20 vezes a mesma coisa na boca, mais trabalho ainda você tem. Então, por isso que Paulo fala assim: eu me afadigo, mas não trabalho em vão. Não. Ele tem estratégia. Ele tem estratégia. É um ensino prático, é com sabedoria. Porque o trabalho é vão, segundo o Provérbios fala, é vaidade. É um ensino prático, de sabedoria. Não se trata de fazer a coisa de qualquer jeito. Fazer com a verdade divina, guiado pela sabedoria divina. Por outro lado, tem uma meta: apresentar todo homem perfeito, maduro em Cristo. É um trabalho abrangente. Todo homem. É o foco na transformação moral e espiritual, não de uma elite, de um grupo específico, mas cada indivíduo que Deus colocar no seu caminho. É um esforço dependente do Espírito, segundo a eficácia que opera em mim. Então dá trabalho. Nós temos que saber o meio prático, com sabedoria, ter uma meta, a maturidade, conduzir as pessoas a Cristo. Temos uma abrangência de alcançarmos toda a pessoa que Deus coloca no nosso caminho, e temos um esforço, sabendo que temos a eficácia, o poder, a capacitação que vem do próprio Deus, é da força de Deus. Aquilo que Paulo fala: trabalhei eu mais do que todos. Paulo fala assim: não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, aquele que ensina precisa sempre se lembrar de 3 realidades essenciais no processo de aprendizagem. Os alunos, aprendizes, esquecem, por isso é necessário repetir. Repita as mesmas verdades, utilizando palavras diferentes.
e seja um exemplo, modelo vivo daquilo que ensina. O ensino é pela vida e palavra, visando a formação do caráter de Cristo. Tá? Então quero só concluir, quero dizer o seguinte: aqui você tem, eu não vou ler, o ponto 4, que é o ponto seria antes da conclusão, ensino de modo orgânico, ou seja, me incorpore o processo de ensino na sua rotina e agenda de vida. E aí vai voltar de novo o texto que eu já falei de Marcos 10. Jesus tinha o costume, fazia parte do seu ethos, da sua história de vida. E lembra Mateus 28, indo, ou seja, enquanto você está indo, está se movendo, indo, fazer discípulos. Coloque isso como a sua agenda de vida. Jesus não dependia de uma estrutura física. O que ativava o mestre nele não era o cenário, mas era o seu olhar para as pessoas ao seu redor. Ao enxergar a necessidade, a dor espiritual, a fome espiritual do outro, Jesus tinha ali uma oportunidade para entrar em ação, para ensinar. Já vimos que no contexto do lar, a casa inteira é uma sala de aula. Vimos que a base teológica de Timóteo veio do próprio contexto do lar, do próprio contexto da família. Então, na conclusão que tu tens aqui, depois a Fabiana dá o aviso exatamente do intervalo, quero terminar com isso. A vocação de quem ensina vai muito além de uma profissão. É um chamado para moldar o caráter. Nós ensinamos e aprendemos com o propósito de ver mudança de vida. Vamos ler todos juntos, vamos lá? A vocação de quem ensina vai muito além de uma profissão. É um chamado para moldar o caráter. Nós ensinamos e aprendemos sempre com o propósito de ver mudança de vida. Aqui está o desafio bíblico, e o objetivo final é que o aprendiz seja como aquele que ensina. Lucas 6, 39 e 40. E nós somos discípulos de Cristo. Então a nossa missão é ser o modelo de Cristo, para produzir discípulos à imagem de Cristo. Que, como o apóstolo Paulo, tenhamos no Espírito a ousadia de dizer para as pessoas do nosso redor: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que grande responsabilidade, não é? Fabiana tem uma folha para distribuir, e nós não vamos fazer agora. Fabiana pode, que é da vocação de quem ensina. Tu pode depois, em outro momento, no café ou na sua casa mesmo, preencher. E vamos encerrar. Fabiana, quando começa, a primeira palestra é do pastor Gabriel. Vai ser 15 minutos de lanche lá em cima e depois a gente Então nós temos tempo de lanche lá em cima, e aí tem 2 palestras do pastor Gabriel. Eu quero incentivar vocês a continuarem. Eu vou continuar, porque para honrar e prestigiar aqui o pastor Gabriel, o nosso seminário não terminou ainda, tá? A não ser que eu tenha um motivo muito especial, de força maior para sair, então estejas com uma grande dor de barriga e precisas ficar muito tempo na casa de banho.